Quinto ano, História, volume 3, da página 14 até a página 34. Acompanhe a leitura. Página 14, a difusão da escrita. Aqui, pessoal, nessa página está falando, a relação entre a leitura e a escrita que teve, no decorrer do tempo, uma grande transformação, que atualmente nós podemos ler em suportes impressos, como livros de jornais e revistas, e em suportes digitais, como notebooks, computadores, tablets. E durante a história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de ser produzidos, porque naquela época ainda não havia máquina de escrever, nem computador ou impressora. Tudo era feito à mão, letra por letra, o que também custava caro. Por esses e outros motivos, poucas pessoas tinham acesso a textos escritos. Foi por volta de 1450 que um alemão, Johannes Gutenberg, inventou um mecanismo que mudou a história da leitura e dos registros históricos. Esse invento é chamado de prensa de tipos móveis. Por meio dessa prensa, era possível reproduzir as escritas com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade. Após essa invenção, com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso a livros e outros impressos, como jornais. Esse fato aumentou em muito o número de leitores e contribuiu para a difusão da informação e do conhecimento humano. Na página 15, podemos observar um desenho que nos conta como era feita as impressões. Primeiro, as letras chamadas de tipo eram feitas de metais em alto relevo por meio de moldes. Segundo, cada página de um livro era montada letra por letra de forma manual em uma placa chamada de matriz. Essa placa era levada para a prensa. Terceiro, com uma trouxinha feita de pano, era aplicada uma tinta feita de óleo de linhaça e fuligem de carvão sobre as placas e letras. Quarto, a prensa era movimentada manualmente com uma barra para pressionar o papel ou pergaminho posicionado na matriz. Quinto, se a impressora ficasse boa, outras cópias da mesma página eram feitas. Depois de concluído esse procedimento, os tipos eram retirados e reorganizados para fazer a próxima página. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Depois dessa obra, muitos outros livros foram impressos no mundo. Na página 16 é para vocês responderem às atividades. A respeito da difusão da escrita, marque V nas informativas verdadeiras e F nas falsas. Eu faço parte da história. A respeito da sua experiência pessoal de leitura, responda as questões. Número 2. O que você mais gosta de ler? Marque as opções à sua preferência. Número 3. Em que momentos você lê? Número 4. Você já leu um livro digital? Conte como foi a sua experiência. A história que a arte conta. Há milhares de anos, a arte é um meio de a humanidade expressar suas experiências e conhecimentos, seus pensamentos e sentimentos, como a música e o canto, a fotografia, o teatro, o cinema e as esculturas são alguns exemplos de expressões artísticas que podem fornecer informações sobre como as pessoas viviam e o que elas pensavam em diferentes tempos e momentos da história. Dessa forma, as produções artísticas podem se tornar fontes históricas para se investigar o passado. No entanto, é importante saber que essas produções mostram a interpretação ou a visão do autor a respeito da realidade em que ele viveu. Na página 18, há uma atividade. Vocês irão ler
Esse texto, que é um trecho da obra Eusal e Joca, escrita por Machado de Assis e publicada pela primeira vez em 1904, irão responder às perguntas de acordo com esse texto. Os personagens estão conversando sobre o fim do Império Romano e a proclamação da República. Santos teme que ocorra uma desordem pública, o que seria uma calamidade. Ares acreditava que, apesar da alteração de regime, não haveria grandes mudanças, com a exceção de uma nova Constituição. Esse texto foi escrito há mais de 100 anos. Nós podemos observar algumas palavras que sofreram a mudança na sua escrita. Por exemplo, a palavra regime, que atualmente é grifada de regime, sem o acento agudo na letra I e sem a letra N no final. Diferentes culturas em diferentes histórias. Troca de ideias. O mito apresentado a seguir era narrado entre os integrantes do povo Akan, que habitou a região onde atualmente é Gana, um país africano. Esse mito conta a história de Anansi, uma aranha que teria vivido há muito tempo, quando o mundo ainda não havia histórias para serem contadas. Esse texto é um mito e ele conta a história de Anansi. Esse mito explica a origem das histórias no mundo. O número 2 está perguntando como vocês acreditam que Anansi compartilhou com o mundo as histórias que ele trouxe do céu. Ele pode ter compartilhado com o passar do tempo, de modo que possa inferir que as histórias eram narradas oralmente. E no número 3 está perguntando de que forma você compartilha a sua história. São respostas pessoais. Página 21. Compartilhando histórias. Você gosta de contar ou ouvir histórias? É comum que os responsáveis por crianças contem histórias a elas, especialmente antes de dormir. Também é comum que as crianças ouçam os mais velhos e aprendam muitas coisas com eles. Por exemplo, receitas culinárias, bons modos de convivência, uso de remédios naturais, ou até mesmo sobre como era a vida antigamente. No passado, em diversas sociedades, o aprendizado por meio da oralidade era muito valorizado. Os conhecimentos eram compartilhados em histórias e canções. Por exemplo, você se lembra de algo que aprendeu com um adulto responsável por você? Eu faço parte da história. Número 1. Vocês irão registrar o conhecimento que vocês aprenderam com uma pessoa mais velha. Número 2. Agora compartilhe essas informações com os seus colegas, repassando este ensinamento também para eles. Esse número 2 vocês podem estar fazendo em família mesmo, tá, pessoal? Tradições orais. As sociedades desenvolveram diferentes modos de viver. Criaram línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, vestimentas, construções e etc. Todos esses elementos fazem parte da cultura e todos os povos têm sua cultura. Os aedos da Grécia Antiga. Aproximadamente 300 anos, na Grécia Antiga, existiam pessoas que eram especialistas em narrar histórias. Eles eram chamados de aedos e tinham uma habilidade muito especial. Guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos e compartilhavam essa história com a população em meio de canções. Viajavam frequentemente, levando seus saberes de cidade em cidade, alegrando as festas e jantares. Na página 23, histórias contadas. Há aproximadamente 100 anos, na Europa, existiam artistas que criavam e recitavam e contavam poemas.
Esses artistas eram chamados de trovadores e muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa, como as regiões de peregrinação. Em outros momentos, entretinham rainhas e reis, contando e tocando instrumentos musicais, além de participarem de espetáculos de mágica e de malabarismo. E vocês irão responder para mim essas atividades de acordo com esse texto que a tia acabou de ler para vocês. Os povos africanos e a oralidade. No texto está falando, que os povos africanos tinham uma forte relação com as tradições orais, uma vez que não utilizavam a escrita. E eles acreditavam que as pessoas mais velhas eram consideradas portadores das memórias e dos antepassados, e eles eram responsáveis pelos ensinamentos que deveriam ser compartilhados aos mais jovens. Na página 25 está pedindo para vocês ler um trecho de uma reportagem e responder o exercício. Esse texto está narrando uma história de reis, princesas e gênios da lâmpada. Fala que os contadores de história desapareceram com a chegada das caixas de som, internet e smartphones. Além disso, a praça onde ocorria a contação de história se tornou uma atração turística. E, infelizmente, o sumiço desses contos de histórias podem ameaçar a preservação de algumas tradições, de saberes e costumes de certos povos. Cultura afro-brasileira e sua tradição oral. A oralidade foi fundamental para que a cultura africana se mantesse viva nos locais distantes do continente africano, pois permitiu que algumas tradições pudessem sobreviver no decorrer dos anos de escravidão. As histórias eram passadas de geração em geração, e foi dessa maneira que muitas dessas narrativas chegaram até o Brasil. Os elementos culturais trazidos por diversos povos africanos fazem parte da história e da formação da cultura brasileira. Ao se misturarem com os aspectos culturais de outros povos, como dos europeus e de grupos indígenas, formaram outra cultura, a cultura afro-brasileira. Os mitos dos povos indígenas. Os mitos são muito comuns em diversas culturas indígenas no Brasil. A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Ao narrarem mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem dos alimentos, como o milho, o guaraná e a mandioca. Por terem maior conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes, exemplo, o cacique, o xamã e o pajé, ou as pessoas mais velhas da comunidade indígena que se encarregam de compartilhar as histórias com os demais indivíduos. Os povos indígenas também expressam seus valores e histórias de maneira que compreende o mundo, por meio de pinturas corporais. Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia a quem pertencem ou determinados momentos da vida do indivíduo, como casamento, luto, nascimento de filhos, etc., ou condições dele na sociedade, como solteiro, casado, líder, guerreiro, entre outros. Na página 28, vocês irão responder os exercícios. Número 1 está perguntando a importância dos griots para o povo africano que cultiva essa tradição. Então, ao compartilhar seus saberes com as novas gerações, os griots contribuem para a preservação da sua cultura. Assim, eles dão memórias,
dessas sociedades. O número 2 está pedindo para vocês ler um trecho do texto e marcar um X na alternativa correta. A tradição oral que o texto se refere, qual é? É a tradição africana. Os saberes de muitos grupos indígenas são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas. Na cultura caiopa, existe a crença de que os ancestrais desse povo viviam próximos às estrelas antes de povoarem a terra. O tempo na natureza. A relação dos grupos indígenas com a natureza é representada de vários aspectos culturais desses grupos, não apenas com histórias contadas de geração em geração, mas também a natureza influencia a maneira como os indígenas contam seu tempo. Observe este calendário anual do povo indígena Tuiucá, que vivem na região amazônica. Na página 30, nós temos o calendário lunar, que desde muito tempo, os seres humanos têm o hábito de observar o céu. Eles observam a lua, por exemplo, tem um ciclo de 28 dias, com 4 fases diferentes. Ao final do processo se repete, iniciando um novo ciclo. O calendário solar foi feito pelos mesopotâmicos. Eles perceberam que a Terra demorava aproximadamente 365 dias para dar a volta completa em torno do Sol. Eles conseguiram notar isso por causa das mudanças do tempo. Então, vocês irão responder para mim a página 31, de acordo com esse texto, sobre os calendários. Na página 32, está pedindo para ler essa imagem. A imagem número 1 é essa aí que a tia está mostrando, que é um calendário. E na página 33, temos a imagem 2, que é o calendário atual. E vocês irão responder as perguntas de acordo com essas duas imagens. O que essas imagens representam? Elas representam calendários, 2 calendários. Vocês irão descrever o povo indígena Suaí. Organiza suas atividades de trabalho ou de lazer durante o dia, Vocês irão ir lá naquele texto para responder, certo? Na página 34, vocês irão recortar do material de apoio partes que representam um dos calendários utilizados pelos astecas, povo que viveu na América Central há aproximadamente 700 anos, e vão seguir as instruções para montá-lo.